Em uma pequena aldeia cercada por montanhas majestosas e campos férteis, vivia um jovem camponês chamado Lucas. Ele era conhecido na aldeia por sua bondade e por sempre ajudar os necessitados, mas sua própria vida estava repleta de desafios. A colheita daquele ano fora escassa devido a uma longa seca, e a perda de sua família em um acidente trágico deixara Lucas desolado e sem esperança. Apesar dos esforços para cuidar de sua pequena propriedade, ele via seus recursos se esgotarem dia após dia, e uma sombra de desespero começava a se instalar em seu coração. Os dias passavam arrastados como prisioneiros acorrentados ao tempo. Os olhos de Lucas, outrora cheios de vida, agora refletiam apenas o vazio de quem perdeu tudo. Suas mãos calejadas pelo trabalho árduo pareciam buscar no solo seco algo além de grãos. Talvez um sinal, uma resposta para o silêncio que o céu lhe oferecia. As paredes da pequena casa que um dia abrigara risos e conversas, agora ecoavam apenas o som da solidão, um companheiro fiel e implacável que o seguia como sua própria sombra. Nas noites mais escuras, quando o silêncio parecia sufocar até mesmo os grilos do campo, Lucas sentava-se à porta de sua cabana e contemplava as estrelas. Lembrava-se das histórias que seu pai contava sobre como cada estrela representava uma alma que partira deste mundo. "Será que vocês estão lá?", murmurava ele, enquanto lágrimas silenciosas traçavam caminhos em seu rosto empoeirado. "Será que podem me ver daqui, perdido e sem rumo?" Certa manhã, enquanto caminhava por uma trilha em busca de soluções, Lucas encontrou uma figura misteriosa. Era uma mulher idosa, com cabelos prateados como a luz da lua e olhos profundos que pareciam refletir a sabedoria de 1000 vidas. Vestia roupas simples, mas havia algo em sua presença que transmitia uma dignidade incomum. Ela se apresentou como Dona Clara, uma viajante que passava pela aldeia em busca de histórias para contar. Vendo a tristeza de Lucas, ela se aproximou, como quem se aproxima de um animal ferido, com cuidado e respeito. "Jovem", disse ela com uma voz que lembrava o sussurro das folhas ao vento, "seus olhos carregam o peso do mundo. Que fardo é esse que curva seus ombros?" Lucas hesitou. Fazia tanto tempo que não compartilhava seus pensamentos com alguém que as palavras pareciam presas em sua garganta, como pássaros que esqueceram como voar. Mas havia algo nos olhos de Dona Clara, uma compreensão silenciosa que o convidava a falar. Entre lágrimas que surgiram sem aviso, como uma tempestade em dia claro, Lucas desabafou sobre suas dificuldades, sua solidão e a sensação de que tudo estava perdido. Falou da seca que castigava suas terras, do acidente que levara sua família, dos dias em que acordava sem saber se valia a pena continuar. Palavras dolorosas escapavam de seus lábios como sangue de uma ferida aberta, enquanto Dona Clara ouvia, atentamente, sem interromper, sem julgar. "Às vezes penso que seria melhor desistir", confessou Lucas com a voz embargada pela emoção. "O que resta para mim aqui? Uma terra que se recusa a dar frutos, uma casa vazia de vozes e corações. A cada dia, sinto que afundo mais em um poço sem fundo, e as cordas que poderiam me salvar estão fora do meu alcance." Dona Clara ouviu atentamente e ao final sorriu. Não era um sorriso de alegria superficial, mas o tipo de sorriso que carrega entendimento e compaixão. Seus olhos brilharam como se guardassem um segredo antigo, prestes a ser revelado. "Deixe-me contar uma história", disse ela, sentando-se em uma pedra próxima ao caminho. "A história de uma rosa que conheci em minhas andanças." Lucas sentou-se, no chão poeirento, como uma criança pronta para ouvir uma fábula antes de dormir. O vento suave balançava os galhos das árvores, criando uma melodia suave que embalava as palavras da anciã. "Em uma terra distante", começou Dona Clara, "havia um campo árido, castigado pelo sol e abandonado pelos homens. Nada crescia ali, exceto pedras e desesperança. Os viajantes evitavam aquele lugar, chamando-o de Vale das Sombras, pois acreditavam que até mesmo a luz do sol perdia seu brilho ao tocar aquela terra. Um dia, sem que ninguém soubesse como, uma pequena semente de rosa foi levada pelo vento até aquele campo desolado. Caiu entre as pedras e, contra todas as expectativas,
encontrou um pequeno bolsão de terra úmida. Ali, protegida pelos próprios obstáculos que deveriam impedir seu crescimento, a semente começou seu trabalho silencioso. Passaram-se dias, semanas, meses. A semente lutava contra a aridez, contra o calor inclemente, contra a falta de nutrientes. Suas raízes se estendiam profundamente, buscando água nas entranhas da terra. Seu caule, ainda frágil, erguia-se lentamente, como uma prece silenciosa, ao céu. Espinhos cresceram para protegê-la dos animais famintos que poderiam devorá-la. Um viajante que passava por ali notou aquele ponto verde em meio à desolação. Curioso, aproximou-se e viu o milagre. Um botão de rosa, ainda fechado, mas cheio de promessa. Impressionado, o viajante desviou de seu caminho original e foi até a aldeia mais próxima contar o que havia visto. As pessoas riram dele. Uma rosa no Vale das Sombras? Impossível, diziam. O sol deve ter afetado sua mente. Zombavam outros. Mas havia entre eles um velho sábio que ouviu a história com atenção. Vamos ver essa rosa, disse ele. E assim, um pequeno grupo partiu para o vale, mais por curiosidade do que por crença. Quando chegaram, lá o espanto tomou conta de todos. Ali estava ela, uma rosa vermelha, completamente aberta, emanando um perfume que parecia fora deste mundo. Suas pétalas, de um vermelho profundo como o sangue da terra, brilhavam sob o sol como se fossem feitas de veludo e orvalho. E ao seu redor, notaram algo ainda mais surpreendente. Pequenas manchas de verde começavam a surgir no solo antes estéril. A rosa não apenas sobrevivera, ela estava transformando o vale. Seu perfume atraía abelhas e borboletas. Suas raízes abriam caminho para que a água penetrasse no solo. Sua beleza desafiava a desolação ao redor. As pessoas começaram a visitar o vale, não mais para evitá-lo, mas para contemplar o milagre. Trouxeram água, cuidaram do solo ao redor, plantaram outras sementes. Em poucos anos, o Vale das Sombras tornou-se conhecido como o Vale da Rosa Solitária, um lugar de peregrinação para aqueles que haviam perdido a esperança e buscavam um sinal de que a vida sempre encontra um caminho. Dona Clara fez uma pausa, seus olhos fixos em algum ponto distante, como se pudesse ver aquela rosa além do horizonte do tempo. Veja, Lucas, continuou ela, voltando seu olhar para o jovem. Às vezes o que parece perdido é apenas uma oportunidade para renascer. A beleza e a fé podem brotar nos terrenos mais inóspitos. Aquela rosa não sabia que o solo era estéril, que o clima era hostil, que todos haviam desistido daquele lugar. Ela simplesmente fez o que estava em sua natureza: crescer, florescer, perfumar o mundo. Lucas ouvia, absorto. As palavras de Dona Clara caíam em seu coração como gotas de chuva em terra sedenta. Por um breve momento sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma faísca de possibilidade, um sopro de vida em meio às cinzas de seus sonhos. Como posso ser como essa rosa? Perguntou ele, sua voz pouco mais que um sussurro. Como posso florescer quando tudo ao meu redor parece morto? Dona Clara sorriu novamente, e desta vez seu sorriso iluminou seu rosto como o sol nascente. Olhe para dentro de si, Lucas. A semente já está lá esperando. Tudo o que você precisa fazer é alimentá-la com fé e regá-la com esperança. O resto virá naturalmente, como o desabrochar de uma flor que segue o chamado do sol. Com essas palavras, a anciã se levantou, ajeitou sua bolsa de viagem no ombro e se preparou para seguir seu caminho. Antes de partir, colocou na mão de Lucas um pequeno objeto. Um presente, disse ela, para lembrar-lhe de nossa conversa. Era uma semente, pequena, comum, sem nada que a distinguisse de qualquer outra. Mas nos olhos de Lucas parecia brilhar com uma luz própria. Obrigado, murmurou ele, fechando os dedos ao redor da semente como se fosse o mais precioso dos tesouros. Dona Clara assentiu, e sem mais palavras, continuou seu caminho. Lucas ficou ali observando-a, até que sua silhueta desaparecesse na curva da trilha. Então, olhou para a semente em sua mão e sentiu algo estranho acontecer em seu peito. Um movimento sutil,
como se seu coração, que por tanto tempo estivera dormente, começasse a despertar. Inspirado pelas palavras de Dona Clara, Lucas decidiu que não se deixaria abater. Com uma nova determinação, guardou a semente no bolso e voltou para casa. Durante o caminho, algo curioso aconteceu. Começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. O verde das folhas parecia mais vívido, o canto dos pássaros mais melodioso. Até mesmo o ar parecia mais leve em seus pulmões. Ao chegar em casa, sentou-se à mesa e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se lembrar não apenas da perda de sua família, mas das lições e tradições que eles haviam lhe deixado. Seu pai sempre dizia que a terra era viva e que ouvia aqueles que a tratavam com respeito. Sua mãe ensinara-lhe que a paciência era a mais valiosa das virtudes e que os frutos mais doces eram aqueles que levavam mais tempo para amadurecer. Com essas memórias em mente, Lucas percebeu que havia ignorado um conhecimento ancestral que corria em suas veias. Sua família sempre valorizara a resiliência e a conexão com a terra. Não eram apenas fazendeiros, eram guardiões de um entendimento profundo sobre os ciclos da vida, morte e renascimento. Na manhã seguinte, ao nascer do sol, Lucas tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Com a imagem da rosa no deserto ainda viva em sua mente, ele decidiu cavar um poço em sua propriedade. Não havia garantias de que encontraria água, mas algo dentro dele, talvez a semente que Dona Clara havia plantado, em seu coração, dizia-lhe que esta era a direção certa. Selecionou um local próximo à sua casa, onde as árvores pareciam mais verdes e o solo menos ressecado. Armado com uma pá, um balde e uma determinação renovada, Lucas começou a cavar. Cada golpe da pá na terra era um ato de fé. Cada centímetro de profundidade uma afirmação de que acreditava em um futuro melhor. As primeiras horas foram animadoras, impulsionadas pelo entusiasmo inicial. Mas conforme o sol subia no céu e o calor se intensificava, a tarefa se tornava cada vez mais árdua. O suor escorria por seu rosto, misturando-se à poeira e formando riachos de lama em sua pele. Seus músculos, desacostumados ao trabalho intenso após meses de apatia, protestavam a cada movimento. No final do primeiro dia, Lucas havia cavado um buraco considerável, mas não havia sinal de água. Exausto, deitou-se em sua cama, sentindo cada fibra de seu corpo dolorida. Antes de adormecer, tocou a semente que Dona Clara lhe dera, agora guardada em um pequeno saquinho que pendurava no pescoço. "Amanhã", sussurrou ele, "amanhã continuarei." O segundo dia foi ainda mais difícil. A empolgação inicial havia diminuído, e a realidade da tarefa monumental que havia assumido começava a pesar sobre seus ombros. A terra tornava-se mais dura à medida que cavava mais fundo, e pedras grandes bloqueavam seu caminho, exigindo esforço adicional para serem removidas. No meio da tarde, Lucas sentou-se à beira do buraco, desanimado. "Talvez eu esteja sendo tolo", pensou. "Talvez não haja água alguma aqui, e eu esteja desperdiçando as poucas forças que me restam." Foi nesse momento de fraqueza que ouviu um som, fraco a princípio, depois mais claro. Era o canto de um pássaro, uma melodia simples mas bela, que parecia dirigida especialmente a ele. Olhando para cima, viu um pássaro azul pousado em um galho próximo, seu corpo pequeno destacando-se contra o céu. Lucas sorriu. "Você veio me dar coragem, pequeno amigo." Como em resposta, o pássaro cantou novamente, uma sequência de notas que parecia dizer: "Continue, continue." E Lucas continuou. Dia após dia, sol após sol, ele cavava. Às vezes, a frustração ameaçava dominá-lo, e o desejo de desistir tornava-se quase irresistível. Mas então, ele se lembrava da rosa no deserto, da semente em seu peito, das palavras de Dona Clara, e continuava. Cada golpe de pá que ele dava na terra era acompanhado pela memória de seus pais e pela crença de que, se mantivesse a fé, poderia encontrar água. Nos momentos mais difíceis, recitava como um mantra as histórias que seu pai contava sobre antepassados que haviam enfrentado secas ainda piores
e encontrado formas de sobreviver. À medida que os dias passavam, algo começou a mudar em Lucas. Não apenas seu corpo, que se fortalecia com o trabalho constante, mas também seu espírito. A dor pela perda de sua família ainda estava lá, uma presença constante em seu coração, mas agora era acompanhada por algo novo, um senso de propósito, uma conexão renovada com a vida. Naquele momento de luta, Lucas começou a ver as pequenas conquistas ao seu redor. O canto dos pássaros que pareciam acompanhar seu trabalho, as flores silvestres que desabrochavam nas bordas de sua propriedade, a brisa suave que acariciava seu rosto nos momentos mais quentes do dia. Eram bênçãos simples, facilmente ignoradas nos dias de desespero, mas agora brilhavam como pequenas joias em sua consciência. Uma tarde, após quase 2 semanas de trabalho ininterrupto, Lucas notou algo diferente. A terra no fundo do poço, que já atingia quase 5 metros de profundidade, parecia mais escura, mais úmida. Com o coração acelerado, intensificou seus esforços. Cada pá de terra que removia confirmava sua suspeita. Estava se aproximando de água. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpura, Lucas sentiu uma mudança na terra sob seus pés. Um som suave, quase imperceptível, chegou aos seus ouvidos. O som de água se movendo nas profundezas. Com renovado vigor, continuou cavando, agora com as mãos, sentindo a terra úmida entre seus dedos. De repente, um pequeno jorro de água surgiu do solo, molhando suas mãos e respingando em seu rosto. O som da água jorrando encheu seus ouvidos como a mais bela das músicas, e ao cavar mais fundo, encontrou uma fonte que parecia trazer consigo a própria vida. Lucas caiu de joelhos, lágrimas misturando-se à água que agora subia rapidamente, formando uma pequena poça ao seu redor. Não eram lágrimas de tristeza, como as que havia derramado por tantos meses, mas de gratidão, de alívio, de uma alegria tão intensa que parecia não caber em seu peito. "Obrigado", sussurrou ele, sem saber exatamente a quem agradecia. Se a Deus, a memória de seus pais, a misteriosa Dona Clara ou a própria terra que agora lhe oferecia seu tesouro mais precioso. "Obrigado por não me deixar desistir." Naquela noite, Lucas dormiu profundamente pela primeira vez em meses, embalado pelo suave murmúrio da água que continuava a brotar do poço. Seus sonhos foram povoados por roseiras que floresciam em terras áridas e por pássaros azuis que cantavam melodias de esperança. Na manhã seguinte, ainda mal acreditando no que havia acontecido, Lucas foi até a aldeia. Ao passar pelas ruas estreitas, notou como as pessoas o olhavam de forma diferente. Não mais com pena ou desconforto, como nos dias após a tragédia, mas com curiosidade. Havia algo em seu andar, em seu olhar, que atraía a atenção. Lucas chamou um dos aldeões, um homem de meia idade que trabalhava como ferreiro. "Faz tempo que não o vemos por aqui. Como vai?" Lucas sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto como o sol nascente. "Encontrei água em minha propriedade", disse ele, sem conseguir conter o entusiasmo em sua voz. "Um poço, bem próximo à casa." A notícia espalhou-se rapidamente, como fogo em palha seca. Em uma região castigada pela seca, a descoberta de uma nova fonte de água era motivo de celebração. Logo, Lucas estava cercado por vizinhos que queriam saber mais, que o parabenizavam, que expressavam espanto e admiração pelo que ele havia conseguido sozinho. "Como soube onde cavar?" perguntou uma mulher idosa, seus olhos enrugados brilhando de curiosidade. Lucas hesitou. Como explicar o encontro com Dona Clara, a história da rosa, a semente que agora carregava junto ao coração? Como falar de fé e esperança para pessoas que lutavam diariamente apenas para sobreviver? "Eu os senti", respondeu ele finalmente. Algo me disse que a água estava lá esperando. Para sua surpresa, ninguém riu ou zombou de sua resposta. Pelo contrário, houve acenos de compreensão, como se aquela explicação simples fizesse todo sentido em um mundo onde tantas coisas permaneciam inexplicáveis. "Você tem sorte, rapaz", disse um homem mais velho, dando tapinhas amigáveis em seu ombro. "Ou talvez seja mais do que sorte.
Ao voltar para casa naquele dia, Lucas levava consigo mais do que as provisões que havia comprado na aldeia. Levava também uma sensação renovada de pertencimento, de fazer parte de uma comunidade que, apesar das dificuldades, seguia em frente. Nos dias seguintes, Lucas trabalhou para melhorar o poço. Construiu uma estrutura simples ao redor para proteger a água e facilitar sua coleta. Plantou árvores próximas, sabendo que suas raízes ajudariam a manter o solo firme e evitariam deslizamentos. E em um pequeno ato simbólico que significava muito para ele, plantou a semente que Dona Clara lhe dera em um local especial, próximo ao poço. Logo, sua propriedade começou a mostrar sinais de recuperação. Com acesso regular à água, Lucas pôde irrigar uma pequena horta, onde plantou vegetais e ervas. As galinhas, que haviam emagrecido durante a seca, agora ciscavam alegremente no quintal revitalizado. Até mesmo as árvores frutíferas, que pareciam à beira da morte meses antes, exibiam brotos verdes e promessas de uma colheita futura. Mas a transformação mais significativa não estava na terra, estava nas pessoas. A notícia do poço de Lucas havia se espalhado além da aldeia, atraindo visitantes de lugares distantes. Muitos vinham por curiosidade, outros por necessidade. E Lucas, lembrando-se de seus dias de desespero, não recusava água a ninguém. Um dia, um grupo de famílias chegou à sua porta. Eram pessoas magras, com roupas puídas, e olhos que haviam visto mais sofrimento do que alegria. Vinham de uma região ainda mais castigada pela seca, onde muitos já haviam morrido de fome e sede. Ouvimos sobre sua água, disse o líder do grupo, um homem alto e digno apesar de sua condição. Viajamos 3 dias para chegar até aqui. Poderia nos ajudar? Lucas olhou para aquelas pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, e viu neles o reflexo de sua própria dor passada. Sem hesitar, indicou o caminho para o poço. A água é um presente, disse ele. Não me pertence mais do que pertence às nuvens ou aos rios. Bebam, refresquem-se, levem o que precisarem. A gratidão nos olhos daquelas pessoas foi uma recompensa, maior do que qualquer tesouro material poderia ser. Enquanto eles saciavam sua sede e enchiam seus cantis, Lucas sentiu uma paz profunda se instalar em seu coração. Era como se cada gole de água que oferecia lavasse um pouco mais da amargura que um dia o consumira. Algumas daquelas famílias decidiram ficar. Com a permissão de Lucas, estabeleceram-se em terras próximas, construindo cabanas simples e começando suas próprias plantações. Lucas não apenas compartilhava sua água, mas também seu conhecimento. Ensinava-lhes técnicas de cultivo que poderiam resgatar a terra exausta, mostrando como cada planta tinha seu lugar e propósito, como cada ação humana poderia ser um ato de cura ou destruição. A terra fala conosco, dizia ele, repetindo as palavras de seu pai. Só precisamos aprender a ouvir. Com o tempo, a pequena aldeia se transformou. A água trouxe plantas e riqueza ao solo, permitindo que cada casa tivesse o que precisava. Novas construções surgiram, novos caminhos foram abertos, novas vozes encheram o ar antes silencioso. A comunidade, que antes vivia em desespero, agora prosperava em união e colaboração. Lucas, sem perceber ou buscar tal posição, tornou-se um líder da comunidade, não por imposição ou ambição, mas por respeito natural que as pessoas sentiam por ele. Em reuniões realizadas sob a sombra de uma grande árvore próxima ao poço, sua voz era ouvida com atenção, e seus conselhos, sempre ponderados e compassivos, ajudavam a resolver disputas e planejar o futuro. Ele promovia a solidariedade e a ajuda mútua entre os aldeões, incentivando sistemas de troca que beneficiavam a todos. Quando alguém enfrentava dificuldades, uma colheita ruim, uma doença, qualquer revés, a comunidade se mobilizava para ajudar, assim como haviam feito por ele em seus momentos mais sombrios. Em meio às suas novas responsabilidades, Lucas nunca esqueceu Dona Clara e sua história sobre a rosa no deserto. Frequentemente, quando caminhava pelos campos agora verdejantes, imaginava onde ela estaria, que outras histórias estaria contando.
que outras vidas estaria tocando com sua sabedoria. Certa tarde, enquanto supervisionava a construção de um novo sistema de irrigação que levaria água a campos mais distantes, Lucas avistou uma figura familiar na estrada que levava à aldeia. Seu coração acelerou ao reconhecer o andar sereno, os cabelos prateados, a dignidade que emanava mesmo à distância. Dona Clara havia retornado. Abandonando suas ferramentas, Lucas correu ao encontro da anciã, sem se importar com os olhares curiosos que o seguiam. Quando chegou perto o suficiente para ver seu rosto, notou que ela sorria, como se já esperasse por esse momento. "Você voltou", disse ele, sem conseguir disfarçar a emoção em sua voz. "Prometi a mim mesma que retornaria para ver como estava." "O jovem de olhos tristes que conheci naquela trilha", respondeu ela, seu olhar percorrendo a paisagem transformada. "Mas parece que ele não existe mais." Lucas sorriu, entendendo o significado por trás daquelas palavras. De fato, o homem que era, perdido, desesperançado, consumido pela dor, havia dado lugar a alguém novo, alguém que havia redescoberto o propósito e o significado da vida. "Venha", convidou ele, oferecendo o braço para Dona Clara. "Há muito que quero lhe mostrar." Enquanto caminhavam juntos em direção à aldeia, Lucas contou tudo o que havia acontecido desde seu último encontro. O poço, a água, as pessoas que vieram, a comunidade que floresceu. Falou também sobre a semente que ela lhe dera, agora, uma pequena planta que crescia próxima ao poço. "Ainda não deu flores", explicou ele, com um toque de decepção na voz. "Mas cresce um pouco a cada dia." Dona Clara sorriu, aquele sorriso misterioso que parecia conter segredos do universo. "As flores mais belas são aquelas que levam mais tempo para desabrochar", disse ela. "E algumas flores, Lucas, não são feitas de pétalas, mas de ações e escolhas que transformam o mundo ao nosso redor." Ao chegarem à aldeia, Dona Clara foi recebida com curiosidade e respeito. As crianças, especialmente, eram atraídas por ela, reunindo-se ao seu redor para ouvir as histórias maravilhosas que contava sobre terras distantes e pessoas extraordinárias. Durante sua estadia, que durou várias semanas, Dona Clara e Lucas frequentemente se encontravam ao entardecer, sentados próximos ao poço, que havia mudado tudo. Compartilhavam novas histórias sobre superação e transformação, sobre pessoas que, como a rosa no deserto, haviam florescido em circunstâncias impossíveis. As lições dela se tornaram um guia para Lucas em sua nova função de líder, e seus encontros eram sempre repletos de riso, aprendizado e gratidão. Lucas percebia que, apesar de sua aparente fragilidade física, Dona Clara possuía uma força interior inabalável, uma sabedoria que vinha não apenas de livros e estudos, mas da experiência vivida em toda a sua intensidade. "Como soube?", perguntou ele certa noite enquanto observavam as estrelas refletidas na superfície calma da água do poço. "Como soube que eu encontraria água? Que tudo isso?", gesticulou indicando a aldeia próspera. "Seria possível?" Dona Clara ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos no céu noturno. "Não sabia", respondeu ela finalmente. "Assim como a rosa não sabia que floresceria no deserto. Mas vi em você o que todos possuímos e poucos reconhecem: a capacidade de renascer das próprias cinzas, de encontrar luz mesmo na mais profunda escuridão." Quando chegou o momento de Dona Clara partir, toda a aldeia se reuniu para se despedir. Crianças entregaram flores colhidas nos campos, mulheres ofereceram pães e doces para sua jornada. Homens se curvaram em sinal de respeito. Lucas, com o coração apertado, mas em paz, acompanhou-a até o início da trilha, que a levaria para longe. "Voltarei", prometeu ela, segurando as mãos de Lucas entre as suas. "Talvez quando aquela semente der sua primeira flor. Estarei esperando", respondeu ele, sabendo que, independentemente de quando ou se ela retornasse, sua presença permaneceria viva em tudo o que havia ajudado a criar. A história de Lucas se espalhou por toda a região, transmitida de boca em boca, às vezes embelezada, outras simplificada, mas sempre carregando sua essência. Tornou-se um símbolo de esperança para comunidades castigadas pela seca, um lembrete
de que mesmo nos momentos mais difíceis, a perseverança e a fé podem abrir caminhos onde antes só havia desolação. Viajantes que passavam pela aldeia voltavam para suas terras com relatos sobre o Homem do Poço, como Lucas passou a ser conhecido. Falavam de como ele havia transformado uma propriedade à beira da ruína em um oásis de vida e prosperidade, de como havia construído não apenas um poço, mas uma comunidade inteira baseada em valores de cooperação e respeito mútuo. Essas histórias inspiravam pessoas a acreditar que mesmo quando tudo parece perdido, a chave para a mudança está dentro de cada um. Alguns, tocados pelo exemplo de Lucas, encontravam coragem para enfrentar seus próprios desafios, para cavar seus próprios poços metafóricos em busca das águas